Queridos irmãos, com a paz do Senhor Jesus, mais uma vez nós queremos agradecer a Deus pelo privilégio que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Queremos agradecer ao Senhor também pela misericórdia que o Senhor tem tido com as nossas famílias, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado livramento, o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem respondido às nossas orações. Eu tenho certeza que tudo aquilo que pedimos para o Senhor está nos atendendo. Portanto, Pai, que tudo volte à normalidade, mesmo que seja um novo normal, mas tudo que volte à normalidade. Para isso, nós estamos pedindo ao Senhor, nós estamos orando, nós estamos clamando a sua misericórdia por esse momento difícil que nós estamos passando. Esse dia mau, que não veio só para mim, não veio só para os irmãos, não veio só para a nossa nação, mas veio para o planeta todo. Mas nós cremos no Deus do impossível, o Pai das luzes, aquele que vive e reina por toda a eternidade. Nós estaremos adorando o Senhor com 2 louvores da nossa harpa cristã, pelo nosso amado, querido irmão Wander Moreira. Amém, irmão Wander? E nós continuaremos, nós temos a plena liberdade de adorar o nosso Deus, e que o nosso Deus nos use conforme a vontade dEle. Que nós possamos sair daqui, igreja, diferente do jeito que entramos, renovados, abençoados e cheios do Espírito Santo de Deus. A todos, com a paz do Senhor. Mais uma vez temos o prazer de estarmos na casa do Senhor para louvar e bendizer o seu nome, né? Então, alegremente, nós vamos cantar, porque o Senhor merece o nosso louvor. Vamos cantar hino de número 1 da nossa harpa cristã, porque o Senhor está aqui para derramar a sua bênção sobre cada um de nós. Deus prometeu com certeza chuvas de graças mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido, para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando seus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Aleluia.
Vamos ainda cantar o hino de número 17 da nossa harpa cristã. Pensando em Jesus. É nele que nós estamos sempre pensando. É ele que nós estamos sempre adorando. É ele que nós estamos sempre agradecendo pelo seu grande sacrifício na cruz por nós. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces para mim. Jesus me convida que eu suba para si. Da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa o langor, da ave o carpido de doce amor, me falam sentidos, acordes dos céus, me trazem aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó que luz sem véu, Jesus me revela mistérios do céu. Amém? Graças a Deus por esses louvores abençoados. Nós estaremos ouvindo a palavra do Senhor pelo irmão Leonardo, e o irmão Leonardo também estará orando, igreja. E nós vamos orar em favor de todos os enfermos. Sabemos que os hospitais aí estão cheios, mas eu tenho certeza que vai diminuir, porque o Senhor vai responder às nossas orações, e vamos orar para que todo aquele que está em hospitais, em clínicas, que seja transformado esse quadro de enfermidade em igreja. Então nós vamos ler a palavra e orar em favor de todos os enfermos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Para nós é motivo de muita alegria estarmos aqui nesta noite mais uma vez. Vamos ler a carta de Paulo aos Romanos, irmãos, capítulo de número 5. Vamos ler aí do versículo 1. Versículo 1 até o 5. Amém? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém, queridos? Uma palavra maravilhosa. O apóstolo Paulo, ele tinha uma inspiração tremenda, né? Porque alegrar na tribulação tem que ter fé, né? Para ter gozo, para ter alegria no momento de tribulação,
nós temos que ter fé em Deus. Então nós vamos nesta noite estar orando. Quantos têm um pedido, irmãos? Eu tenho um pedido. Peço aos irmãos que orem em nosso favor. E vamos orar pelas pessoas que estão enfermas, enlutadas, né? Tem alguns irmãos do nosso ministério, da nossa região, que estão enlutados por perder os seus familiares. Mas nós cremos que o nosso Deus é poderoso para consolá-los. Senhor Deus, obrigado, meu Deus, por estarmos aqui nesta noite na sua casa mais uma vez, para louvar e engrandecer o teu santo nome, Santíssimo Deus. Meu Deus, nós pedimos que o Senhor perdoa os nossos pecados nesta noite, meu Pai, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Meu Deus, vá de encontro àquelas pessoas que estão enlutadas, meu Senhor. Aquelas pessoas que estão enfermas, ó Pai. Aquelas pessoas que estão, meu Deus, desempregadas. Aquelas pessoas que estão desesperadas neste momento, ó Pai. Venha, meu Deus querido, cuidar de todos, ó Pai. Meu Deus, nós suplicamos nessa noite o seu cuidado, envia teus anjos. Meu Deus, e venha batalhar, venha pelejar por cada uma dessas vidas apresentadas nessa noite, Senhor, diante da sua presença. Venha derramar a cura, venha derramar a libertação, venha derramar a salvação, venha derramar o livramento, venha derramar, Senhor, o renovo, venha, meu Deus, derramar toda sorte de bênçãos, ó Pai. Em Cristo Jesus, nesta noite, é o que nós clamamos o seu nome, Pai. Nós te glorificamos e te exaltamos, meu Deus, e desde já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Fica conosco, meu Deus, desde agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Igreja, nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Nós somos mais do que privilegiados. Nós somos verdadeiros vencedores. E o Senhor olha para cá, para a terra, procurando os verdadeiros adoradores. Que nós venhamos a ser verdadeiros adoradores. Que nós venhamos a buscar o Senhor, igreja, pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer por cada um de nós. O nosso Deus é soberano, o nosso Deus está acima de todas as coisas. E que nós venhamos a entender que nós somos pó, do pó viemos e ao pó nós vamos retornar. Então nós nada fizemos sem o nosso Deus. Por isso que eu sou grato a Deus pela minha vida, a Deus pela vida dos irmãos, agradeço a Deus também pela igreja, porque a finalidade da igreja é buscar almas para o reino do Senhor. Que nós, como igreja, nós possamos pregar esse evangelho, nós possamos ganhar almas para o reino do Senhor. E eu agradeço muito a Deus pelo que Deus tem feito na nossa vida, porque o Senhor tem atendido às nossas orações. E eu sou muito grato por congregar, grato pela minha família e grato pelas orações, porque eu tenho certeza que o Senhor tem respondido às nossas orações. E as orações do justo podem muito em seus efeitos. Essa noite a minha tia estava na UTI, graças a Deus ela já saiu da UTI, está indo para o quarto, e do quarto eu tenho certeza que ela vai para casa, continuar o tratamento e vai se recuperar e terá saúde. Assim como muitos também estão saindo de uma UTI agora, estão indo para casa, estão indo tratar para que todos venham a ter saúde. Mas muitos, infelizmente, estão entrando agora para um pronto atendimento, muitos estão entrando para um hospital, né, com algum problema de saúde. Mas eu tenho, né, a certeza que o Senhor irá olhar com misericórdia para todos nós, irá nos dar saúde. Eu creio no Deus que eu sirvo, porque eu tenho muito motivo, igreja, para glorificar e exaltar o nosso Deus. Nós queremos ouvir uma breve saudação pelo nosso presbítero Ed Scofield. Após o nosso presbítero dar uma saudação, nós queremos louvar o Senhor com mais um hino, e com esse louvor nós queremos ofertar ao Senhor com os nossos dízimos e as ofertas para a obra do Senhor. E para esse louvor eu quero pedir ao irmão Vanderlei que louve ao Senhor, depois da saudação do presbítero Ed Scofield. Saúdo a todos os presentes, com a santa e gloriosa paz do Senhor.
Parece que eu confundi quando eu saúdo você que está na live, perdão, por essa rica oportunidade que Deus nos concede nessa noite. Parece que eu confundi quando eu recebi a mensagem do pastor Vanesp. Mas nem por isso eu glorifico a Deus. Amados, eu estava estudando posteriormente, quando me foi dada a oportunidade para pregar sobre isso, a gente vai aprofundar mais. Sofrimento e vitória do Messias, ao mestre de canto, segunda melodia, corças da manhã, salmo de Davi. Salmo de Davi. E o salmista Davi coloca dessa forma o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparastes? Porque se acham longe de mim salvação, as palavras de meu branido. Davi aqui, ele usa a mesma frase quando Jesus, naquele madeiro, usou. Deus meu, por que me desamparastes? Porque sobre Jesus estavam todos os nossos pecados, do passado, do presente e do futuro. Eu estava comentando ontem junto com a minha esposa, e antes, quando eu era viúvo, sozinho, eu não tinha esse privilégio de conversar com alguém que conhece a Bíblia, que já fez curso de teologia, e a gente estava falando sobre os dias atuais. A gente vê que o governo está dando uma quantia para que a pessoa vá ao banco e receba R$600. A gente está observando que tem muita gente passando fome. Tem muita gente enferma. A mensagem parece que foi do Aloísio, falando sobre a peste, que foi conhecida como gripe espanhola. Eu ainda não estava fazendo parte do mundo, ainda não tinha nascido, mas foi uma pandemia que matou e foi e voltou durante 3 anos. Parecia que estava exterminada, ela brotava de novo, ia mais um tanto e mais um tanto. Aí eu estava meditando junto com a minha esposa sobre isso. Nos dias que o anticristo vier habitar na terra, aquele que não subir e não ter o número da besta, não vai poder comprar, não vai poder comer, vai passar os dias de sufoco. Então é bom que passamos por essa experiência e observamos o dia a dia das coisas concernente a esse manual, a Bíblia, a Palavra de Deus, que nos mostra tudo o que está se passando, para que possamos nós nos resguardarmos dos pecados, das intrigas, das chacotas, das acusações em vão, e passamos a ter um pouco mais de empatia, amar o próximo como a si mesmo. Essa semana é a semana do Dia dos Pais, Tem vários pais aqui. Eu já sou pai 2 vezes, que eu já tenho vários netos. E meu pai, quando criança, eu ouvia isso, ele falar junto com os amigos. Quando na minha geração, que é a geração do Vanderlei, a criança não entrava na conversa do adulto, não é assim, Vanderlei? Não entrava. Eu tomei um tapa da minha mãe no beiço, que misericórdia. Até hoje eu lembro daquele tapa. Via lá um sujeito, era homossexual, ele vinha com a pastinha dele tampando assim no sol. Aí minha mãe comentou com as outras que estavam ali, tadinho da mãe dele, ele é homossexual. Eu, 6, 7 anos, eu não entendia o que era isso, 5, dessa fase, de 5 a 7 anos.
Falei, o que é homossexual? Ela pum na minha boca. Não entra na conversa de adulto, não. Assim meu pai dizia, me queira bem, que eu não quero mal a ninguém. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, me queira bem, que eu não quero mal a ninguém. Quando eu aceitei Jesus, eu vim compreender essa frase por parte do meu pai. Ama o próximo como a si mesmo. Você querendo bem para alguém, já é o bastante. Eu agradeço a oportunidade. A paz do Senhor para a igreja. Vamos louvar o nome do Senhor nesta noite. E eu vou cantar o hino 369, você pode acompanhar na sua harpa, para a glória do nome do Senhor Jesus. Sob as asas de Deus descansado, ainda que é noite, confiando estou. Sob suas asas me acho abrigado, fui redimido, de Cristo eu sou. Descansarei, descansarei, sob suas asas preciosas. Descansarei e não temerei, sob asas tão poderosas. Sob suas asas refúgio eu tenho, meu coração pode então descansar. Esse aflito, a Cristo eu venho, perfeito gozo vou nele encontrar. Descansarei, descansarei, sob suas asas preciosas. Descansarei e não temerei, sobre asas tão poderosas. Sob suas asas, essa preciosa, Cristo me livra, me pode guardar, bem protegido nas asas gloriosas, paz e alegria eu posso achar. Descansarei, descansarei, sob suas asas preciosas. Descansarei e não temerei, sob asas tão poderosas. Amém. Graças a Deus. O presbítero Scofield falou uma coisa muito importante. No nosso tempo, nós pedimos para os nossos pais fazer alguma coisa. Hoje os filhos não pedem, os filhos só dizem assim, ó, eu estou saindo. Eles avisam, eles não pedem, eles avisam. E antigamente os filhos pediam, essa é a diferença. Os filhos pediam para os pais, hoje os filhos avisam, eu estou saindo. E muitas vezes não tem nem hora para voltar. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor pela irmã Bárbara. Quero agradecer a Deus pela vida da irmã Bárbara, que se disponibilizou a nos trazer a palavra do Senhor. A irmã Bárbara tem sido um vaso nas mãos do Senhor. Igreja, ouçam e tomam posse da palavra, porque o Senhor fala conosco de várias maneiras, através de um irmão, de uma irmã, através de um louvor. O Senhor, Ele usa quem Ele quer. E nós estamos para ouvir a palavra e tomar posse em nome de Jesus. Muito obrigado. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Para mim é um motivo de alegria poder estar aqui com os irmãos nessa noite, dia de semana, que a rotina é mais complicada, mas graças a Deus. Eu queria te convidar nessa noite, diante do convite do irmão Luiz,
para nós meditarmos numa palavra que eu tenho meditado durante algumas semanas, que se encontra em Mateus, capítulo 18. Nós vamos meditar a partir do versículo 21. Mateus, capítulo 18, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários, agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e lhe implorou: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo aquilo que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor o entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim, também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Vamos orar nessa noite. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia, nós te agradecemos pela tua palavra, nós pedimos para que haja a clareza do Espírito Santo sobre aquilo que for dito. Pai querido, eu me coloco à disposição do Senhor a ministrar não aquilo que eu tenho vontade, mas aquilo que o teu Espírito deseja nessa noite. Nós te agradecemos e te rendemos graças em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Irmãos, essa palavra tem trago uma meditação ao meu coração, porque ela fala sobre perdão e é o tema que eu quero poder ministrar nessa noite. Você que nos assiste pela live, você que está aqui nessa noite, essa é a palavra que o Espírito Santo deseja conversar comigo e com você. Toda vez que nós somos atingidos por uma ofensa, ou toda vez que nós somos acusados, ou toda vez que nós somos feridos, de um modo, até cientificamente falando, existe em nós uma reação, do qual é tocada, falando de uma forma bem simples, regiões até mesmo cerebrais, do qual nós podemos dizer assim, que nos fazem ter uma ação sobre essa acusação, ou sobre essa ferida, ou sobre essa afronta, ou sobre aquilo que nós sofremos. E quando nós temos uma reação, quando nós somos atingidos, seja por algum erro, seja por uma acusação, ou seja por aquilo que nos feriu interiormente falando, nós temos a decisão de tomarmos e termos uma reação em relação àquilo que nós vamos fazer diante daquela situação. Então, nós temos duas coisas, nós temos duas decisões. Uma delas é partir para o lado da empatia, e o pastor Scofields falou disso quando ele disse sobre amar ao próximo, que é a condição de, mesmo feridos, nos colocarmos no lugar do outro e perdoarmos. Ou nós temos a condição de, talvez, diante daquela ferida, ou diante daquela acusação, ou diante daquela situação, querermos responder à altura e revidarmos de certa forma. E quando Jesus ele fala dessa palavra, e ele
Pedro pergunta quantas vezes deveria perdoar o próximo, e Jesus diz 70 vezes 7, que daria 490 vezes perdoar. E quando eu olho para a palavra perdão, o significado da palavra perdão, que é per mais doar, perdão, que significa perdoar-se em plenitude. E quando a gente fala de plenitude, a gente está falando de dom de vida. Então, toda vez que eu libero perdão, eu estou restituindo vida a alguém. E quando eu olho para isso, irmão, eu entendo que eu e você não merecíamos nenhum perdão. Eu e você, diante de Deus, éramos todos acusadores, éramos todos julgados. E um dia o Pai, em amor, deu o seu Filho e Ele levou sobre si todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados. Então, quando Ele vai para a cruz e Ele verte o seu sangue em favor de mim e por você, existe um perdão que é liberado. E perdão significa favor, graça significa favor e merecido de Deus. O que Deus fez na cruz por nós foi restituir vida. Então, o tema que eu quero trazer na mensagem de hoje é que eu e você saiamos daqui nessa noite entendendo que nós possamos ser restituidores de vida. Se Cristo deu a sua vida em favor de mim e por você, e naquela cruz do Calvário, Ele nos deu a oportunidade de termos a nossa vida restituída a partir do momento que nós o confessamos como Senhor e como Salvador e entregamos a Ele a nossa vida, nós somos perdoado, as nossas dívidas foram pagas e agora nós podemos viver em plenitude. E muito do que é dito em plenitude, João 17, quando Jesus faz a oração sacerdotal e Ele ora por si mesmo, ele ora pelos seus discípulos e Ele ora por aqueles que haveriam de crer na palavra e no Evangelho. Então, o que eu quero que você reflita comigo hoje é que aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, a graça que Ele derramou sobre mim e sobre você, faz com que nós possamos ser restituidores de vida. E o primeiro ponto que eu quero que nós pensamos nessa noite, que nós meditemos nessa noite, é que perdão, irmão, não está ligado ao ato de merecimento. Toda vez que eu olho para algum tipo de ação, e eu tento perdoar essa pessoa, eu tento liberar perdão, baseado no merecimento, porque todos nós ao longo da vida, nós vamos sendo cercados de valores, de ética, tanto pelo meio em que nós vivemos, pelo meio em que nós habitamos, e isso vai gerando no nosso subconsciente, talvez ações, Léo, que são inaceitáveis para mim, às vezes comportamentos que são difíceis de serem aceitos. Então, às vezes, conviver com certos tipos de atitudes me ferem. E é difícil liberar perdão, uma vez que a minha ética, uma vez que os meus valores são feridos, e eu julgo o liberar perdão pelo ato do merecimento. Mas quando eu olho para a parábola do filho pródigo, e ela nos ensina algo muito interessante, porque ela diz que quando o filho pródigo ele sai, ele decide sair da casa do pai, e ele peca, e ele dissipa os seus bens, e ele pega a sua parte, e ele vai viver da maneira como lhe cabia viver. A Bíblia vai dizer que depois ele cai em si, e ele decide voltar para a casa do pai. E quando ele volta para a casa do pai, o final da parábola traz algo muito interessante, porque vai dizer que o irmão dele estava do lado de fora da casa. Então, quando o irmão dele está do lado de fora de casa e ele pergunta para um dos servos o que estava acontecendo, e o servo vira para ele e fala assim: olha, o seu irmão voltou e o seu pai está em festa. E ele diz: pai, como é possível dar festa a alguém que pecou, celebrar com alguém que errou, poder tratar, essa pessoa de uma forma como se nada tivesse ocorrido, uma vez que eu estou aqui, e eu não errei, e eu não peco, e o pai vai dizer: filho, tudo que eu tenho é teu. Então, o que nós percebemos é que havia dentro do coração desse irmão um peso, uma balança de justiça sobre o ato do merecimento do perdão. E diante da Bíblia nós percebemos que o Pai existe no Pai, existe na figura do Pai enquanto Deus ali naquele momento, em forma, simbolizando o próprio Deus, é que Ele não libera o perdão como ato de merecimento.
Mas ele nos ensina algo muito interessante, que é a nobreza de como eu trato alguém depois que eu libero perdão. Porque muitas das vezes, o perdão que nós liberamos, se ele não for um perdão verdadeiro, se ele não for um perdão do íntimo, se ele não for um perdão constante naquilo que nós estamos liberando, às vezes, irmão, vez ou outra, e aqui eu não estou falando de amnésia, nós não tratamos a pessoa como ela deveria ser tratada. Então o Senhor nos ensina que toda vez que nós liberamos perdão, nós devemos tratar essa pessoa com uma forma honrada. Nós devemos aprender que liberar perdão não está ligado ao ato de merecimento, mas está ligado ao ato da graça. Então, quando eu e você pararmos para meditar, que nós não merecíamos, mas a graça dele nos alcançou, nós vamos ter a facilidade, pelo Espírito Santo de Deus, de liberar perdão. Aquele que está em dívida, aquele que pediu, e aquele que muitas das vezes, irmão, não vai chegar até nós com um pedido de perdão. Mas nós precisamos entender que, como filhos de Deus, nós precisamos cultivar em nós um coração doador como o Pai. E o segundo ponto ligado ao ato do perdão é que a falta de perdão interrompe a nossa comunhão com Deus. Se eu e você não tivéssemos motivos nenhum para liberar perdão, o motivo talvez mais precioso daquilo que eu pudesse falar aqui nessa noite seria sobre a nossa comunhão com Deus. Quando Jesus nos ensina a orar, ele vai dizer no final da sua oração: perdoa, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Paulo ele vai dizer que a relação do marido com a mulher, do esposo com a esposa, muitas das vezes a oração é interrompida por causa das vezes do relacionamento, por causa do comportamento. Nós precisamos entender que o primeiro mandamento, que é amar ao Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo, relacionar com o irmão, relacionar com o próximo, diz muito sobre como nós relacionamos com o Senhor. A Bíblia vai dizer que se eu tenho algo contra o meu irmão, e o quanto Deus valoriza as nossas relações a nível de comunhão, e eu digo nessa noite a comunhão, que ele vai dizer: deixa a sua oferta, volta e depois você oferece. Porque o nosso coração, ele precisa estar conectado com Deus. E não pode, irmão, haver níveis de interrupção, e a falta de perdão e aquilo que nós vamos gerando às vezes impede de que nós ofereçamos ao Senhor as nossas ofertas, ou os nossos louvores, ou os nossos dízimos, ou os nossos sacrifícios. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, a falta de perdão, ela interrompe a nossa comunhão com Deus. E o terceiro ponto que eu quero que nós meditemos nessa noite é que quem tem dificuldade para perdoar, geralmente tem dificuldade para pedir perdão. E por que eu quis tocar e falar nisso nessa noite? O Espírito Santo nos dirige a meditarmos sobre isso, porque não somos apenas nós que somos feridos. Não somos apenas nós que somos machucados. Não somos apenas nós que recebemos, às vezes, uma palavra maldita. Nós também ferimos. Nós também machucamos. Nós também erramos. Nós também cometemos falhas. Nós também, às vezes, não somos tão educados. Às vezes, nós não somos tão gentis como deveríamos ser. Nós também erramos. Então, quando nós pensamos, irmão, que a dificuldade de pedir perdão, nós não temos que ter simplesmente a capacidade de perdoar, mas nós devemos ter a humildade e a sensibilidade do Espírito Santo de pedirmos perdão quando for necessário, quando for preciso. Nós precisamos também ter a sensibilidade quando nós erramos.
Nós também erramos, nós também falhamos. Então, nós precisamos nos colocar à disposição do Espírito para que Ele nos direcione e, às vezes, exista reconstruções de relacionamentos através de uma atitude que eu preciso tomar, através de um vínculo que eu preciso retomar. Então, que o Espírito Santo nos dê a capacidade de não apenas ter um coração que libere perdão, mas ter um coração que tenha a sensibilidade de pedir perdão todas as vezes que forem necessárias. O quarto ponto que eu queria que nós pensássemos sobre o perdão, Paulo ele vai dizer em Hebreus capítulo 12, no versículo 15, ele diz sobre a raiz da amargura: cuidem, para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote, cause perturbação, contaminando a muitos. E a tomar um veneno todos os dias, irmão, quem não perdoa e espera que o outro morra. É como tomar um veneno todos os dias, isso é um ditado popular muito conhecido. Paulo ele nos ensina, irmão, que nós não devemos deixar brotar em nós nenhuma raiz de amargura. E é interessante esse estágio, porque quando Paulo fala de a raiz de amargura, nenhuma raiz ela surge se primeiro não houver uma semente, se primeiro não for semeado. Então, aquilo que nós recebemos, e se nós cultivarmos em nós a não liberação do perdão, aquela semente, aquele ambiente que faz com que a semente ela se desenvolva, ela vai crescendo, ela vai tomando as suas raízes, ela vai aprofundando na terra e ela vai criando dimensões muito maiores até que brote os seus frutos. O que Paulo está dizendo é que a raiz de amargura é que a falta de perdão, se ela não for tratada, ela vai enraizando no nosso coração em dimensões muito maiores, e assim como o fruto do Espírito, dito em Gálatas, ele traz, né, os frutos, o fruto gera os frutos, os 9 frutos, e a raiz de amargura ela vai crescendo e ela vai gerando os seus frutos. Depressão. Quantas doenças psicossomáticas, quantas doenças afligidas, e eu não estou aqui tratando isso e dizendo isso de forma simplesmente num pensamento fechado, mas quantas pessoas adoecidas na alma por sentimentos e raízes que como cristãs não deveriam cultivar, que como cristãs não deveriam ter. Então, Paulo nos ensina que essa raiz de amargura, ela vai crescendo e ela vai gerando os seus frutos. E é tão interessante isso, porque quando está no estágio de semente, só eu sei. Mas assim como o fruto do Espírito, ele vai testificando, assim como o fruto do Espírito, ele vai evidenciando, a raiz de amargura também evidencia os seus frutos. E Paulo diz que ela não fica apenas na dimensão de quem o cultiva, ela começa o quê? A contaminar a muitos. Ela começa a entrar numa dimensão muito maior, tanto num nível espiritual, mas como num nível de relações. Vez ou outra, se nós não tratarmos, e a gente sempre esbarra, às vezes com alguém que você pensa assim, não está bem humorado, não está bem de vida, e tem uma sensação e sentimentos que às vezes não consegue explicar, porque o coração às vezes está enraizado, com frutos que não deveriam ser cultivados. O quinto ponto é que, primeiro, para que eu prospere do lado de fora, eu preciso ser próspero internamente. Paulo, quando ele escreve 3 João, ao presbítero Gaio, ele vai dizer: amado, espero que tudo te vai bem, assim como vai bem a sua alma. O que ele nos ensina? A prosperidade interior. Primeiro ele diz: eu espero que à medida que você for próspero do lado de fora, seja proporcional à medida que você é próspero interiormente. Equilíbrio. Deus nos fez para viver em dimensões de equilíbrio. Prosperidade interior, prosperidade exterior, mas em equilíbrio.
Nós precisamos entender que a alma, que é a sede das nossas emoções, assim como nós cuidamos do nosso corpo, assim como nós cuidamos do nosso espírito, nós também devemos cuidar das nossas emoções, e Paulo nos ensina isso. E ele ministra isto ao presbítero Gai quando ele vai dizer sobre essa prosperidade. Nós precisamos entender que quando prosperidade diz de ser amplamente suprido em todas as áreas, isso diz, irmão, de quando eu cultivo um sentimento com o Senhor de relacionamento no nível das minhas emoções e eu entrego as minhas emoções ao Senhor, isso gera uma prosperidade que é externa. E como eu já disse aqui, já citei aqui, o mandamento amar ao Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Se eu cultivo não perdão, se eu gero em minha raiz de amargura, eu estou tomando um espaço de forças que eu deveria entregar em amor ao Senhor, porque eu tenho uma alma adoecida. E Deus não nos fez para termos uma alma adoecida. Ele nos fez para amá-lo integralmente. E para isso nós precisamos cultivar uma vida de intimidade com Ele e comunhão. E o sexto ponto que eu gostaria que nós meditássemos, ali no livro de João, ele vai dizer que quando Jesus escrevia ali na areia, os fariseus vieram e lançaram sobre ele uma mulher que eles diriam ter tido pega em adultério. E eles olham para Jesus e ele diz: mestre, a lei diz que ela deve ser apedrejada. Jesus olha para ele e diz assim: olha, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E alguns estudiosos vão dizer que começaram a sair os mais velhos, porque quanto mais velho, mais pecado, e depois os mais novos. E quando eles se retiram, aquela mulher ainda permanece na presença de Jesus. E Jesus olha para ela e diz: filha, onde estão os teus acusadores? E ele libera uma palavra para aquela mulher e diz assim: vá e não peques mais. Existem 3 pontos interessantes nessa palavra. Primeiro ponto, que essa mulher, ela tem um julgamento da sociedade. E dependendo, irmão, daquilo que nós fazemos, e dependendo daquilo que nós fizemos, a sociedade não perdoa. Ela acusa. E diante daquela religiosidade, aquela mulher se apresentava diante desse contexto. E Jesus dispensa os seus acusadores. Só que aquela mulher ainda permanece diante da presença de Jesus. Porque, sabendo que por outrora alguns deles tinham medo de ser apedrejado pela culpa ou pelo erro, que foi o que nós já falamos aqui nessa noite, ela olha para Jesus entendendo ele como o centro de alguém que não tinha pecado e de que poderia acusá-la. E Jesus não faz isso. Ele libera perdão. E a terceira fala que Jesus menciona a essa mulher é: vá e não peques mais. E eu entendo esse vá e não peques mais como direção levante-se, vá. Por quê? Às vezes nós vivemos em situações em que nós sentimos que estamos sendo acusados pela sociedade. Às vezes nós estamos em situações espirituais que nós sentimos, às vezes, a não liberação do Senhor. E às vezes nós temos a falta de perdão que nós não liberamos para nós mesmos. Então o Senhor nos ensina 3 coisas. Primeiro, quando Ele libera perdão para aquela mulher, Ele entende que se eu e você arrependermos dos nossos pecados, nós somos perdoados por Ele. E não há sobre nós condenação. E muitas das vezes, irmão, e existe isso, às vezes pela falta do entendimento, ou às vezes até pela acusação do inimigo em trabalhar em cadeias mentais, tornando pessoas prisioneiras em não liberar perdão para si mesmas, uma vez já perdoadas por Deus. Então, quando Jesus diz para aquela mulher, vá e não peques mais, Ele está dando para ela uma liberação de uma palavra de continuidade, que é a palavra que eu e você precisamos ter nessa noite. A palavra de que quando nós somos perdoados por Deus, nós temos que entender que nós não entramos mais no nível de remorso,
Nós não entramos mais num nível de arrependimento, mas a Bíblia nos ensina que uma vez nascendo de novo, nós entramos num estágio de regeneração, e regeneração produz em nós, irmão, um estado de guerra que é o quê? Eu não mais convivo com o pecado, eu não mais me adequo ao pecado apenas num nível de arrependimento, mas Paulo vai dizer que nós somos mortos para o pecado, e nós vivemos em Cristo, que nós já morremos para Ele, e agora o que habita em nós é a graça de Deus. E isso vai dizer muitas das vezes de guerra. É esse o nível de guerra que Paulo nos ensina. Carne contra espírito, espírito contra carne. Regeneração. É o estágio que nós vivemos como filho de Deus. E quando nós olhamos para essa palavra, o que a Bíblia nos ensina é que no espírito nós podemos tornar resiliente. Resiliência diz sobre um estado em que nós temos de transformação, diz às vezes de situação, irmão, que nos altera em tamanha proporção, mas que nós temos a capacidade de tornar ao estado original. É como se eu pegasse esse copo, por exemplo, se ele fosse de vidro, e eu quebrasse, alterando ele no seu maior estado, e tivesse a capacidade de torná-lo copo novamente. O que eu entendo é que não existe situação impossível para o Senhor. Em Jeremias 18, a Bíblia vai dizer que, descendo à casa do oleiro, ele vê um vaso de barro, quebra o vaso e o refaz como ele deseja. O que eu quero dizer para você, não importa, aquilo que te feriram, não importa em qual estágio de modificação as situações fizeram. Se eu me dispor a descer à casa do oleiro, se eu me dispor a ser trabalhada por Deus, a ser trabalhada pelo Espírito Santo, Ele é capaz de me fazer de novo e quantas vezes forem necessárias. E o vaso que o oleiro faz, ele não possui rachaduras ou cola. Ele é um vaso que ele extrai novamente da essência do barro e da modelagem. Nós fomos feitos para ser semelhança de Cristo. E liberar perdão é aquilo que Deus espera que eu e você possamos cultivar. É o que Ele espera que eu e você possamos alcançar. Se Jesus foi por nós, restituidor de vidas, nós podemos entender que aquilo que Ele fez por mim, eu devo fazer na vida do outro. Deus espera que as nossas relações, quantas relações adoecidas, quantas famílias adoecidas, quantas famílias fragmentadas, quantas pessoas fragmentadas por raiz de amargura e pela falta de perdão não liberado. Então, que o Espírito Santo crie em nós a capacidade de nos envolver num nível profundo, de termos um coração perdoador, de termos um coração que libera o perdão, entendemos, que nós não merecíamos, mas que a graça dele nos alcançou. Amém? Eu quero te convidar para ficar em pé nessa noite, no tempo que me foi dado, e a minha oração e a oração que o Espírito Santo deseja que nós façamos nessa noite. É uma oração, irmão, que nós possamos meditar. Às vezes em alguém, eu quero que essa palavra traga no seu coração, às vezes a lembrança ou a memória de alguém. Muitas das vezes nós criamos resistências em relacionamentos e não procuramos mais essa pessoa. E a Bíblia trata isso de forma tão séria, que ela não diz apenas sobre o fato de alguém que chega diante de mim, mas ela diz de alguém que eu sei que tem algo que precisa ser resolvido. Que nós possamos colocar o nosso coração disposto nessa noite diante do Senhor, em meditação, e pedirmos a Ele a graça, a graça. Em outra passagem, quando perguntam acerca do perdão, e diz: Senhor, como é possível ter fé? E Ele vai dizer: nada é impossível para o Senhor. Não perdoar, irmão, não é justificativa, uma vez que o Espírito Santo ele pode trabalhar no nosso coração e Ele pode modificar as nossas emoções, mas Ele faz isso em conjunto. Ele faz isso quando eu me disponho e permito que Ele trabalhe. Ore por alguém que precisa do seu perdão. Seja um restaurador de vida. E ore, irmão, para que você também seja sensível ao Espírito Santo, a quando errar. Nós vamos orar também pelos pedidos de orações que foram mencionados durante a live, e eu quero que você ore comigo nessa noite. Senhor, nós te agradecemos. Nós te rendemos graças, Espírito Santo, nessa noite.
Pai, nessa noite eu oro juntamente com os meus irmãos. Eu peço para que exista a graça, Senhor, no nosso coração, em liberarmos perdão, em termos o nosso coração sensível a quando erramos. Pai, que essa palavra não seja apenas mais um discurso ou uma exposição, mas ela entre de forma profunda ao coração dos teus filhos, aqueles que se encontram presentes aqui nessa noite, assim como aqueles que vão assistir posteriormente, ó Pai, essa live. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que relações adoecidas, para que relações, ó Pai, quebradas, ó Deus, pela resistência do coração. Pai, o Senhor nos chamou para termos o nosso coração, ó Deus, trabalhado por Ti. Deus, eu creio em nome de Jesus, ó Deus, que relações serão restituídas, ó Pai, que pessoas às vezes que há tempo não têm tido comunhão, eu oro, Jesus, para que toda quebra, Pai, que foi feita, tanto, Pai, de comunhão, que o Senhor traga restauração nos lares, restaurações nas amizades, restauração nos casamentos, restaurações, Senhor, em relações de pais com filhos, filhos com pai. Ó Deus, e que nós possamos entender que assim como o Senhor nos restituiu vida, liberar perdão é restituir vida ao nosso próximo. Ensina-nos, Senhor, nessa noite, a ter um coração parecido com o teu. Ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar e nos dar graça, e que toda ferida causada, seja por uma palavra maldita, seja, ó Pai, por uma lembrança, seja, Senhor, por algo que foi feito, às vezes a nível físico, que o Senhor traga, ó Deus, cura e restauração. Senhor, eu não sei quais são os pedidos que foram mencionados na live, mas o Senhor conhece as necessidades dos meus irmãos nessa noite. Eu apresento a vida de cada uma das pessoas que tem pedido, ó Pai, algo. Eu oro, Jesus, para que nas próximas semanas, para que hoje, o Senhor possa vir com providência sobre a vida deles. Ó Deus, atende às nossas orações e que nós possamos entender que o nosso coração, ele precisa ser limpo e precisa ser santificado todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Graças a Deus, igreja, por essa abençoada palavra. Nós vamos continuar em pé, nós vamos orar, nós vamos agradecer a Deus por mais um dia que o Senhor nos concedeu pela sua misericórdia. Eu tomo posse dessa palavra, eu levo essa palavra no meu coração e não vai ficar guardada aqui no meu coração. Eu vou viver essa palavra. Eu quero viver essa palavra, colocar em prática o que eu aprendi e o que eu ouvi aqui essa noite. Eu quero pedir ao presbítero Ed Scofield que faça essa oração e nos dê a bênção apostólica em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, agradecendo a Deus e o Bárbara, pelo Espírito Santo te usar e nos trazer uma palavra tão profunda, tão gostosa. Hoje à tarde eu estava orando e pedindo a Deus que nos concebesse. A gente, todos os dias, 3 horas, a gente dobra o joelho e fica alguns minutos orando a Deus. Amados, eu vou orar e quando for ministrar a bênção apostólica, eu vou fazer uma junção de 2 bênçãos. A primeira bênção que Arão deu quando o tabernáculo estava fazendo parte do acampamento de Israel, e a bênção de Paulo, que é a bênção que todos nós temos. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por essa noite abençoada, por essa palavra inspirada pelo Teu Santo Espírito. Senhor, nos acompanha até os nossos lares. Abençoa, Senhor, esses que estão na live, que estão passando por momentos apreensíveis, momentos de medo, momentos, Senhor, que só o Senhor entende, que as minhas palavras não conseguem explicar. Senhor, abençoa todas as famílias. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Derrama sobre o campo do São Marcos as Tuas graças, as Tuas bênçãos, que sejam elas tão grandes que se transbordem de qualquer vasilha. Senhor, te agradecemos mais uma vez, ó querido Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre nós
e nos cubra com sua graça. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Agora de Paulo. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos e todos digam glória a Deus.